A gente já vê aqui a Bárbara Carvalho no telão, Raquel, porque essa MP caducando agora deixa aí muitas dúvidas no ar. Pois é, a Bárbara vai conversar com a gente agora e também vai entrevistar a vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, a Rita Cortes, que vai justamente ajudar a gente a tirar algumas dúvidas sobre a reforma trabalhista, porque tem muita gente sem saber o que pode acontecer agora, né, Bárbara? Bom dia. Muita gente, Raquel. Bom dia para você, para a Aline, bom dia a todos. Eu estou aqui com a Rita, a advogada trabalhista, e a gente começa com a dúvida que desde o início chamou muita atenção, que é em relação às grávidas, né? A condição de insalubridade. Quando é mínima ou média, antes dessa medida provisória, o que precisava era de um atestado médico para que as grávidas pudessem trabalhar, né, nesses lugares. Agora é ao contrário, elas precisam de um atestado médico para que elas não trabalhem nesses lugares com insalubridade média ou mínima, né? Como fica essa questão, Rita? Obrigada pela participação. Bom dia a todos, bom dia. Com relação às grávidas, eu acho que você já pontuou bem a questão, né? Pela medida provisória, a MP 808, a grávida ela poderia, de livre e espontânea vontade, apresentar um atestado médico para trabalhar sob condições mínimas e médias de insalubridade. Sem a medida provisória, é o contrário. A grávida ela pode ser contratada para trabalhar durante a gestação em ambientes insalubres mínimos e médios, máximo nunca, nenhuma hipótese, com MP ou com lei de reforma, ela não pode trabalhar num ambiente insalubre máximo, mas ela vai precisar de um atestado dizendo que ela não pode trabalhar. É exatamente ao contrário. Quer dizer, ela pode estar começando a trabalhar. Se vier um atestado dizendo não pode, aí ela não trabalha. Quer dizer, é o contrário. Então, a MP criou essa situação. Agora, me pareceu interessante, acho que a gente deve falar aqui, que eu acho que vale para todas as outras modificações, e foram 17 modificações ao todo da lei da reforma, é que durante o período de vigência da MP, acredito eu que os tribunais e a Justiça do Trabalho vão considerar que não teve menor valor aquelas regras. Por quê? Porque a medida provisória caducou e ela deixou de existir no ordenamento jurídico. Então, o que teria a normatizar as relações de trabalho seria a lei. Então, é óbvio que a insegurança, conforme a própria reportagem já apontou, né, vai ser enorme, porque você vai discutir não só a aplicação da lei da reforma, e você vai ter que discutir também se aquelas normas da MP que regularam a contratação nesse período de 5 meses, se elas têm valor ou não. Pois é, essa questão da instabilidade do prazo, elas deixam muitas dúvidas, né? Porque tem as pessoas que tiveram contratos assinados antes do dia 11 de novembro do ano passado, quando a reforma trabalhista entrou em vigor, a nova lei. Tem as pessoas que assinaram durante esse período em que a medida provisória estava valendo e as pessoas que vão assinar contratos a partir de hoje. Isso tudo ainda são questões que os tribunais vão ter que lidar. Dá para saber como eles vão lidar com essa questão do prazo, do período em que o contrato foi assinado? Olha, existe uma regra geral de direito, e não é de direito do trabalho, de que a lei não pode retroagir em prejuízo das pessoas. Ela tem aplicação, a sua eficácia, ela é contada a partir da publicação da lei. Ela não pode voltar atrás e pegar situações que foram constituídas antes da sua publicação, né? Isso é uma regra geral de direito. Então, alguns juízes entendem que a lei só vale a partir da sua edição. Quem foi contratado, quem já estava trabalhando antes, não está sob o efeito da norma da reforma trabalhista. Há outros juízes que entendem que não, que a lei tem vigência imediata e pegam todos os contratos em curso. Isso ainda é uma questão muito dividida nos tribunais. Acredito eu que deva ser firmada uma posição, até porque a gente já tem decisões, né, a favor da aplicação imediata e contra essa aplicação imediata, o que vai realmente tornar essa situação caótica, né, do ponto de vista da segurança jurídica. Eu defendo que ela não retroage, não pode retroagir, ainda mais porque as normas que vieram com a reforma, nem todas beneficiaram os trabalhadores.
Falar um pouquinho sobre outra questão que levanta dúvida em relação às gorjetas, né? A medida provisória dizia o seguinte: as gorjetas integravam o salário do trabalhador e o empregador tinha que anotar na carteira de trabalho o salário fixo acrescido da média das gorjetas dos últimos 12 meses. Agora não há mais uma regra. Sem a MP, não há mais uma regra definindo que a gorjeta pertence ou não ao empregado, né? Só que, além disso, existe uma lei da gorjeta. Então, entre a medida provisória caducar e a lei da gorjeta, como é que fica essa situação? Na verdade, a MP, deixando de existir, volta à regra da lei da reforma trabalhista. A 13.467. Então, o que vai ter? Um confronto entre as normas novas, né, da 13.467 e aquelas que estavam na lei, que é uma lei específica, que é a lei que regulamentou a cobrança e o pagamento das gorjetas. Vai ter essa contraposição. Não vai ter mais contraposição com a medida provisória porque ela deixou de existir. Vai ter contraposição se incorpora ou não incorpora, que já era uma regra da CLT e que foi ratificada pela lei de gorjetas, ou se não incorpora, né, em função da interpretação que se dê, cotejando lei de reforma e lei da gorjeta. A gente agradece muito a participação da Rita Cortez. É claro que ainda restam muitas dúvidas, mas a gente vai estar debatendo esse assunto ao longo da programação da Globo News. Raquel e Aline.